Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Milena e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, junto com o Rodrigo, como foi o segundo ano aqui da faculdade. Oi gente, meu nome é Rodrigo, como a Milena disse. A gente tá junto desde o primeiro ano. Então vamos lá, no segundo ano nós vamos falar primeiro sobre o primeiro semestre. Nós tivemos matéria de farmacologia básica. Essa matéria foi dada no ICB, que é na cidade universitária, lá no Butantã. Foi uma matéria assim que eles deram o básico do básico de como a ação de medicamentos e tal, genérico, mas... Foi uma caca, porque eles resolveram fazer questão de, sei lá, 7, 8 aulas, muito mal dada, com professores horríveis, e que a gente não aprendia nada. Porque, tipo, os professores eram muito antigos. E não é que eles não sabem, pelo contrário, eles sabem muito, mas pra eles não estão passando pra gente. A prova foi super fora da realidade do que foram as aulas. E concordo plenamente com tudo que o Rodrigo disse. Refletiu muito na nota do pessoal, foi uma matéria que deu muito problema pra muita gente. E... graças a Deus ela passou. Estudar com ela, a gente usava qual livro? O Hanningdale. É o mais usado, assim, que é da faculdade. Ele é muito bom, eu acho ele muito denso. Mas ele é muito bom, ele explica bem as coisas e tal. Ele, inclusive, tem piadinhas internas dentro do livro, assim. E também um pouco dos slides, né, na hora de estudar. Outra matéria que a gente teve nesse primeiro semestre foi Sistema Reprodutor Feminino, que nós usamos para estudar. Nós tivemos, assim, basicamente, anatomia, que nós estudamos pelo Moore. Eu já coloquei a imagem de todos esses livros no vídeo do primeiro ano, vou deixar aqui pra vocês. O de embriologia a gente também teve do Sistema Reprodutor Feminino, que a gente usou o Langman, né? Isso. E o embriologia do Moore. Falando nisso, o Moore morreu esses tempos. Sério? Eu nem sabia que ele era vivo. A anatomia, inclusive, foi ótima, porque foi um momento que a gente tinha prática com as peças. Assim como no digestório do primeiro ano a gente dissecava o bloco de digestório, dessa vez a gente tinha um bloco de sistema urinário junto com o reprodutor feminino. Então a gente usava para as duas disciplinas a mesma peça e foi simplesmente maravilhoso. Para os primeiros anos foi a melhor parte que a gente teve, né? Foram as dissecações. E foram bem poucas, poderia ter muito mais. Nossa, sim, a gente só teve dessas duas disciplinas. Mas também é difícil, né? Ter cadáver, então a gente entende. Pra todo mundo é complicado. Hoje em dia tá muito mais burocrático, muito mais complicado ter mesmo. Aí nessa matéria também a gente teve a parte histológica, que utilizamos o Junqueira e o Kirzenbaum, como eu já mostrei no vídeo anterior. Tivemos a fisiologia, na qual usamos o bóron. E também teve uma parte de farmacologia que voltou o Hanningdale também, não que ajudasse muito na nossa vida, porque farmaco... E fora que a farmaco nessa matéria foi muito mal dada nesse sentido também, a gente não conseguiu aproveitar nada. Aí, outra matéria também que nós tivemos que foi... Nossa, eu achei muito legal, mas tem alguma parte que fica bem difícil, é locomotor. Sim. Foi bem bacana, a gente viu todos os ossos, todos os músculos, tudo. Tipo, da cintura pra baixo, era... paz, assim, tranquilo. Da cintura pra cima também, mas, gente, antebraço e mão... é o capeta. Não dá, eu não sei como que eu... Não dá, tipo, simplesmente... Não. Tipo, a gente fez... nessas coisas que tinha anatomia, a gente tinha a prova teórica, mas também tinha a prova prática. Que é a prova onde eles colocam as peças e a gente tem que fazer a prova que é circulando lá. E que a gente tem que... eles colocam um alfinete e a gente tem que falar o que é isso na peça. Foi ótimo, até o antebraço. Eu não sei o que saiu até agora daquele negócio. E mesmo em peças que eram fáceis de visualizar, eles colocavam o alfinete num lugar que às vezes você não identificava o que era. Você ficava na dúvida. É isso, é aquilo? Não sei, tá muito mal colocado. Aí você chutava. Assim, por mais que você tenha um pouco de tensão, que é um pouco tenso, porque você fica esperando mais tempo, tem pequenos grupos pra ir. Eu gostava mais dessas provas. E emendando no que o Rodrigo falou, a gente teve o sistema urinário também no primeiro semestre, que a gente utilizou a mesma peça anatômica do reprodutor feminino. Algumas pessoas até receberam outra, né, separada, mas não tinha pra todo mundo, então ficou alguns com a mesma. E foram os mesmos tópicos, anatomia, mesmo livro, histologia, embriologia, fisiologia, só uma ou outra que tinha farmaco. Mas o básico de todas, biocel, tudo foi bem as partes, né,
E foi sempre os mesmos livros do primeiro ano que eu já falei pra vocês no outro vídeo. Então a base é a mesma. Que a ideia, inclusive, do nosso currículo novo, né, que a segunda turma que ela tinha falado até em outro vídeo, é justamente colocar, agrupar dentro de um sistema tudo relacionado àquele sistema. A gente não teve a matéria como foi dado pro currículo antigo. Não. Então a gente não tem propriedade pra falar. Mas do jeito que a gente aprendeu, que foi por sistemas, a gente gostou bastante, né? Deu um link bem bom, assim. Histologia. Você teve na Farma. E eu fiz matéria com a medicina, com a turma 100 e com a turma 102 que se formou agora. E quando eu fiz matéria com a turma 100, eu fiz histologia no currículo antigo. Então era uma matéria anual de histologia, por exemplo, em que você tinha toda a histologia do corpo. E depois você começava a ter os sistemas. O que eu achei um pouco complicado, porque você vê tudo de uma vez e depois você esquece tudo. Além do urinário, mais pro final do semestre, a gente teve uma parte muito de nefrologia. Começo da parte de nefrologia. Que a gente tinha a aula de da parte mais microscópica, né, do rim, e de todo o funcionamento da filtração glomerular e etc. E a gente tinha muita aula em computador, porque o professor, ele é sensacional, ele faz uns esquemas de como funciona todo esse processo renal, só que de uma forma de tambor, como que é? Tanque. Tanques, torneirinha, abre torneirinha. Então era bem didático. Então eu achei essa matéria no geral, urinário, depois a nefrologia, bem bacana. Não que eu tenha entendido alguma coisa até hoje, mas... Meu Deus! E aí nesse segundo ano a gente teve o quê? Discussão integrada de casos 2. No primeiro vídeo, eu e a Dani comentamos que a gente amou DIC 1, que ela era muito um PBL, só que muito bem feito. E o que a gente esperava no segundo ano? A mesma pegada, só que mais aprofundado ou mais clínico, sei lá. E, gente, foi, tipo, nada disso. A gente não entendeu o que aconteceu. Virou, tipo, a gente não sabe até hoje o que aconteceu naquela matéria. Na verdade, ela só foi ladeira abaixo do segundo ano pra frente. Não rolou mais, assim. Eu acho que a essência dele do primeiro ano foi sensacional, mas dali pra frente perdeu muito. Eu acho que ficou muito mais pra encher linguiça do que realmente algo que somasse pra gente. Mas a professora em si, ela sempre tá pensando nos alunos, ela tá sempre querendo o melhor pra gente. Só que eu acho que a disciplina ainda tem muito pra ser melhorada e muito pra ser estruturada. Não, isso é fato, isso é fato. A professora dessa disciplina, ela começou coordenando o primeiro, o segundo ano, ela tá até o quarto ano agora. Então ela coordena todos os 4 anos. Mas ela é muito boa. Quando ela dava aula de clínica no primeiro e até a partir do segundo ano, eram aulas sensacionais, assim, que mexia com essa cabeça de uma maneira única. Mas eram alguns momentos. Depois começou a ficar muito aula, a gente perdeu um pouco do raciocínio clínico que eles queriam. É que eu acho que, tipo, essa matéria, o problema dela também é que ela deixou de ter um objetivo. No primeiro ano ela tinha um objetivo claro. Eram 5, 6 temas de determinado sistema do corpo com uma determinada doença que você vai encontrar no dia a dia. E aí você destrinchava isso, o que o pessoal do PBL faz. Mas no segundo ano começou a serem coisas muito aleatórias, não tinha mais esse objetivo. Então eu acho que a partir do momento que perdeu o objetivo, a gente perdeu o interesse também. No primeiro semestre também ainda a gente teve sistema respiratório. Mesmas bases, foi histologia, anatomia, embriologia, fisiologia, sem farmaco. Farmaco eu acho que só teve no reprodutor feminino no primeiro semestre. Foi, mas bem pouco também. Sim. Aí depois nós tivemos uma matéria que eu achei, tipo, eu acho que é a matéria perfeita quando você vai pro segundo ano, que é propedêutica. Você chega lá, você é dividido, a turma inteira é dividida em HU e HC, que é o Hospital Universitário ou Hospital das Clínicas. Aí no primeiro semestre você fica em um, no segundo semestre você fica em outro, dependendo do seu grupo. E é quando você começa a tirar a história do paciente, conversar com o paciente, aprender a progressão clínica. É maravilhoso, é muito legal mesmo. Foi sensacional. No primeiro semestre eu fiquei no HU, você também, né? A gente ficou no HU no primeiro semestre e no HC no segundo semestre. O que faz muita diferença, porque no HU são doenças mais clássicas, menos, como fala? Complexas, e no HC são doenças terciárias, muito mais. Nossa, sim. Mas a gente deu muita sorte, que os professores do HU que a gente pegou foram excepcionais. Maravilhosos. E no primeiro semestre, na verdade, nesse segundo ano, tô mostrando pra vocês como eu fiz, nesse segundo ano eu estudei por esses caderninhos pequenos. Eu odiei.
Eu fiz um por matéria, tipo assim. Segura aí, Rodrigo. Tipo assim, entendeu? Meu Deus. Tipo assim, não deu muito certo, entendeu? Sobrou muito espaço, era um por cada matéria, sobrou muita folha em branco. Porque as matérias, às vezes, elas iam, às vezes eram até densas, mas iam muito rápido. E então você não tinha muito, eu não aprofundava tanto, enfim. E realmente esses caderninhos... E tipo, como eu vou guardar isso agora, sabe? Não foi uma boa escolha, mas assim, cada ano eu testei uma forma diferente de anotação. O melhor foi do primeiro ano. Hoje eu posso concluir isso. Mas já foi, né? Agora. E fora que assim, foi melhor, mas hoje em dia pra anotar tudo aquilo não dá. Não dá. E também, tipo, hoje em dia não dá pra levar caderno grande, porque você vai atender, você vai junto com o professor ver o paciente. Então tem que ser caderno que cabe no bolso, um caderno prático, assim. Então, querendo ou não, tem que diminuir também. Mas não aconselho. E no segundo semestre, teve a continuação daquela fisiologia renal que eu falei pra vocês, com as simulações no computador. Então é a mesma coisa. E nós tivemos o quê? Cardiologia 1. Gente, essa matéria foi pesada. Foi lá no ICB também, só que no 4. Foi a fisiologia pura. Eu amo cardio, então eu amei aquilo, mas é pesado. E fora que a gente ficou prejudicado porque teve um período de greve. E aí quando a gente foi ter a prova, a gente não tinha tido parte do conteúdo. Mas ele caiu. Então, assim, aquela parte eu tirei nota, chutando. Gente, essa prova foi horrível, eu não sei o que aconteceu, mas a nota saiu. Em card também, gente, foi fisiologia, anato, histologia, que foram todos os mesmos livros. E também nós tivemos o respiratório, que eles focaram mais dessa vez em patologia, na qual a gente usou o Robbins, que eu também mostrei. E imunologia, que utilizamos o ABAS, que também eu mostrei pra vocês. Ah, não, e eles também colocaram bastante clínica, que a gente só teve essas duas matérias de RESP. Ah, é? Mas a clínica a gente usava os slides, né? Sim, as aulas eram fantásticas. Os professores fizeram coisas, assim, pegar a parte de patologia e inserir junto com a clínica e juntar as duas coisas. Ah, outra coisa, tem gente que usava, tem a coleção de clínica médica do HC aqui na faculdade. E também as pessoas usam um pouco quando vai ter as partes mais clínicas e tal, mas a maioria pega os slides mesmo, gente. Eu acho, pelo que eu vejo nos meus amigos. E mesmo porque os slides, muitos professores que dão aula pra gente, eles são pessoas que ajudaram a fazer, às vezes, o livro, a coleção, ou mesmo eles se baseiam na coleção para fazer as aulas. Outra coisa que a gente teve também foi endocrinologia, que, gente, é uma matéria linda, mas pensa num bicho difícil. Eu considero uma das mais difíceis da faculdade. E ela se estende até o 4º ano. Terceiro, isso, desculpa. Até o 3º ano. Tipo, não é que se estende, você tem no 2º e você tem no 3º. E realmente ela é uma matéria muito linda. Quando você entende, assim, você fala, caramba, nosso corpo realmente é muito perfeitinho, né? Mas é difícil. Endócrino pega vários sistemas, várias partes de vários sistemas, e nesse eles vão falando também da fisiologia. Por exemplo, eles pegam a hipófise, né, que é na cabeça, pegam o adrenal, que é mais aqui, que é em cima do rim. Então, tipo, eles pegam várias partes, mas dessas partes eles olham a fisiologia, a histologia, a anatomia, a embriologia, a biologia celular e a patologia. Então, tipo, eles pegavam de tudo de várias partes. Então é muito, muito denso, mas é muito lindo, principalmente a fisiologia, eu achava maravilhoso. E foi uma provinha tensa. Sim. Dá pra passar? Dá, tranquilo até, mas você tem que queimar bastante o cérebro ali, porque olha... Sim, essa é pesada. E depois a gente teve digestório 2, que é a mesma coisa de todos os digestórios de todos os anos, são as mesmas doenças de sempre, e eu odeio isso. Eu já falei que eu não gosto de digestório. Olha, eu entrei na faculdade pensando em fazer gastro, pra cuidar dessa parte. Primeira matéria de digestório do 1º ano foi linda, foi perfeita, lá com a peça pra gente dissecar, tudo lindo. Quando chegou a do 2º ano, eu desisti na hora. É porque, tipo, essa base de todas que a gente tá tendo no 2º ano, que é fisiologia e tal, os básicos, a gente teve digestório no 1º ano. E aí foi muito legal. No 2º ano começaram as doenças. E tipo, tá bom, digestório é muito importante. É a maioria das coisas que a gente vê, tanto que tem todos os anos. Mas...
Meu, cansa, porque é a mesma coisa todos os anos, não tem uma evolução na matéria. Sim, é uma coisa que realmente cansou. E no segundo ano a gente, nossa, que legal, primeiro contato, né? Mas ainda assim foi mal dado, com exceções de alguns professores. E a prova todos os anos não tem sentido nenhum. Não. Não tem. Não esperem sentido nessa prova, só esperem parar. No segundo ano a gente teve uma matéria que chama Ciclos da Vida, que ela foi no primeiro ano, no segundo ano, e ela teve no terceiro ano também. E no segundo ano e no terceiro ano é igual ao do primeiro ano, que é geriatria e pediatria, e são as mesmas coisas também. Ah, não exagera. São sempre as mesmas coisas. Não, eles dão enfoques diferentes. No terceiro ano foi mais diferente, agora do segundo ano eu achei muito igual. Não, isso é. O terceiro ano eles acabaram focando um pouco mais em patologias, coisas assim, que são mais relevantes de maneira geral. Em pediatria eu gostava, mas eu achava que viajava. Mas assim, pediatria era legal, porque tinha todo o ciclo da criança, desenvolvimento e tal, mas sempre foi isso. Geriatria, eu só concluí na minha cabeça que tudo vai degradando, porque o resto, detalhezinhos e tal. Mas a matéria em si, a dinâmica que eles tinham não era legal. Era com uns casos que, tipo, a gente perdia muito tempo e não aprendia o suficiente. A gente não via paciente, não fazia nada, era só puramente teórico. E no segundo ano teve a melhor matéria do mundo! Só que não, que foi genética! Gente, pensa numa matéria que cada um queria matar alguém. Era aquela matéria. Tipo, era aula só nos slides, eles não disponibilizavam os slides, não tinha um livro decente pra se estudar, porque a gente foi atrás, eles não recomendavam nenhum. E além disso, tipo, filha, se você não anotou tudo que eles passavam em 10 segundos nos slides, você não tinha matéria pra estudar pra prova. Pior que é verdade, você tentava anotar, você perdeu a palavra que esquece. Já era. Aí você tem que procurar em algum livro, alguma coisa pra tentar lembrar, ou se algum amiguinho anotou, porque você tem que entender aquilo, porque é o que vai cair na prova. Sim. E a prova é o capeta. Não é legal aquela prova. Os anos mais velhos falavam, não, eles ferram na primeira prova, mas na segunda eles dão um jeito de todo mundo passar. Mas até eu passar por isso, eu não acreditava que isso ia acontecer. E realmente na segunda prova eu acho que eles deram umas notas pro povo naquela questão. Na segunda eu confesso que eu estudei muito mais. Mas tava bem mais fácil também. Tava mais fácil. Mas eu estudei muito mais e consegui tirar exatamente a nota que eu precisava pra passar. E passei tranquilamente, ali no 5, ou 5 alguma coisinha, mas fiquei feliz, porque eu só queria passar. Não, uma coisa, né, que a gente vai vendo com o tempo é isso, minha filha. Eu entrei querendo 8, hoje em dia só tô saindo falando, meu Deus, cadê o 5? Apareça. Nossa Senhora do 5 bola, abençoa. Sim, exato. Ai, gente, mas é isso. Esse foi o segundo ano. Foi um segundo ano que eu acho que teve mais pontos positivos do que negativos. A gente aprendeu muito. Foi um segundo ano que eu falei no primeiro vídeo que você vai perceber que o primeiro ano é sim importante. Não acreditem quando te falam que não, porque as bases estão lá. Tanto que todos os livros do segundo ano que eu falei pra vocês, a gente pegou os mesmos que a gente usou no primeiro. Tá se adaptando, sabe, à faculdade ao longo do tempo. Uma hora você estuda com livro, outra hora você estuda com a anotação, uma hora você presta mais atenção em aula, às vezes você prefere não ir pra aula e estudar no, sei lá, por slide, vídeo aula, que eles também às vezes disponibilizam. Então, assim, é muito, cada um tem não tem uma receita de bolo pronta. Cada um vai se adaptando, sabe? E eu acho que isso é legal também. Mas sempre percebendo que algumas coisas você tem que focar. A receita que não existe, mas é a receita da vida, é equilíbrio. Se você equilibrar, você consegue. Não deixa desequilibrar em algum momento, porque eles não estão com dó de te deixar pra trás. E a gente veio trazer pra vocês sobre o segundo ano. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscreve aqui embaixo, curte, compartilha, dá uma força pra mim aqui. Um beijo pra vocês. Obrigado, Rui. Tchau!